Nesta noite, nós temos aqui a Santa Ceia. E é um culto solene. Muitos, às vezes, não entendem a seriedade deste culto. E eu quero basear nesta noite a reflexão da Santa Ceia sobre a memória. Quando o povo de Israel, abra sua Bíblia, por favor, primeiro, Êxodo, capítulo 12. Vamos falar sobre a memória do Cordeiro e por que deveria manter esta memória. Depois iremos, então, para a memória de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e por que temos que manter isso em memória. Às vezes, há certa denominação que dá muito pouca ênfase sobre a Santa Ceia. Não deve ser assim, porque Jesus disse: cada vez que comer este pão e beber este cálice, lembre-se de uma coisa, de que ele morreu. Por que é que ele morreu? E para quem que ele morreu? Êxodo no capítulo 12. Sem isso aqui não vai. Vamos ler do versículo 6. Vamos ler algum versículo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo significa saída. Páscoa significa passar por cima. Por isso que em inglês diz pass over. Passou sobre. Diz o seguinte, o versículo 6 do capítulo 12, do segundo livro da Bíblia: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a sua fissura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis lombo cingido, vosso sapato nos pés, cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir o Egito. Versículo 14: e esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor, por vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Eu lembro que uma ceia passada eu falei sobre esse assunto, mas quero falar em dar ênfase, focalizar em um outro aspecto da Santa Ceia. Se o pastor pregar 12 vezes no ano sobre a ceia e falar a mesma coisa, é assim que tem que ser, porque chama-se culto solene. Culto solene. Todos sabem que Israel esteve no Egito por muitos anos. Chegou um dia que era dia dele sair, e Deus feriu o Egito com 9 pragas. E a última dela era a morte de quem não tinha o sinal do sangue na porta. Então Deus disse para o povo judeu, através de Moisés, que pegasse um cordeiro de 1 ano, ou um cabrito. Por que não um carneiro? Porque carneiro já é um animal que já acopulou. É acopulou que fala? Cobriu a fêmea? A palavra é certa? Como é que é? Cópula. Se eu falar errado em português, vocês corrigem aí, porque
Às vezes confunde um pouco. Mas, e cordeiro é puro, é um animal adolescente, de 1 ano, no reino animal. Então ele é virgem, ele é puro. Isso aponta para Jesus Cristo, que não tinha pecado. Então veja bem, aquele cordeiro era imolado à tarde. Jesus também foi dobrado à tarde. Então aquele mataria aquele cordeiro. Isso era a primeira Páscoa. A primeira Páscoa se deu com a saída do povo de Israel. Primeiro a Páscoa, depois a saída. Veja bem, olha a simbologia que existe aqui. Então eles teriam que comer aquele cordeiro, tinha que pegar o sangue e passar em volta da porta, porque à meia-noite viria Jesus e também um anjo com ele, como diz ali o texto. Está mais na frente, depois vocês vão encontrar. Na porta que eu ver o sangue, eu passarei por ela e não deixarei o destruidor entrar. É o que diz. Então dá a ideia de 2 pessoas. Pode ser o Senhor Jesus e o anjo destruidor. Então, e depois de fazer isso, se recolheria dentro da casa. Então comeria aquela refeição pascal. Ok. Então eles comeriam com ervas amargas e com pães ácidos. A ervas amargas mostrava o sofrimento da nação de Israel. E o pães sem fermento seria que não deu tempo deles preparar a comida, teve que sair depressa. Eles teriam que comer obedecendo algumas ordens do Senhor: lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão e comer apressado. O lombo cingido, eu expliquei para vocês aqui na vez passada que a roupa do judeu era muito comprida, então tinha que puxar um pouquinho para cima. Hoje se puxa bastante para cima, né? Mas é só um pouquinho e apertar com o cinto para não atrapalhar na caminhada. Então tudo que atrapalha a nossa caminhada, a gente tem que dar um jeito de colocar aí esse princípio, porque o cinto segurava aquilo que atrapalhava. Pedro disse que nós temos que cingir os lombos do nosso entendimento com os cintos da verdade. Então em nós tem que haver verdade. E também com o comer a Páscoa com o sapato nos pés. A Bíblia diz quão formoso é os pés daquele que anuncia a paz. Salmo 126. Chegará um dia no céu, ou quando você chegar lá no tribunal de Cristo, que a igreja será arrebatada, vai encontrar com Cristo nas nuvens. Lá haverá o bema, tribunal do Senhor Jesus Cristo, e tudo que você fez aqui na obra do Senhor será recompensado lá. Eu imagino que o Senhor irá olhar para os seus pés e ver quão formoso ele é, porque por onde você passou aqui na terra, você não falou mal de ninguém, não difamou ninguém, você anunciou a paz. Jesus Cristo é o que me salvou, e Ele salvou você também, e quer salvar. Se alguém não é salvo, Ele quer salvar também nesta noite. E Jesus Cristo, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Quem me salvou ensinou eu viver em paz. Quem me salvou ensinou a levar o evangelho da paz. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, e andou por todas as partes fazendo o bem. Quem tem o Espírito Santo faz bem, não faz mal a ninguém. Se você, por alguma razão, por uma questão pessoal, no ímpeto da sua cólera, e você faz mal a alguém, isto é errado, isto é pecado. Você está aborrecendo uma pessoa que custou o mesmo preço que foi pago por você na cruz do Calvário, que é o sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer isso.
Mas se fizermos por um momento por um lapso, por um vacilo nosso, devemos ser maduros o suficiente para pedir perdão. Então, ele irá olhar para os seus pés e ver que os seus pés são formosos. Paulo disse que dos equipamentos do soldado era espiritual, usando uma figura do soldado romano. Ele disse: calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Quando Jesus chegou, depois de ressuscitado, ele entrou naquele quarto, naquela sala, no cenáculo, e disse: Shalom Meshborah. Significa Shalom, paz, Meshborah, família. Paz na família. É por isso que nós temos que ter os nossos pés caminhando para fazer coisas boas. Sapato nos pés, o cajado na mão. O cajado fala da graça de Deus na nossa vida. Na Idade Média, pintaram um pastor de ovelha com uma ovelha no colo, e o cajado é maior do que ele. Quantos já viram essa foto? Ok. Ali é uma ideia de que aonde o seu braço não alcançar, aquele cajado alcança. Então, aonde o nosso esforço, a nossa capacidade humana não alcançar alguém com problema, com dificuldade, seja problema relacional, seja qual for a área, aonde a sua mão não alcançar, se você tiver a graça de Deus, uma palavra sua, o cajado, você alcança aquela pessoa. E deveria comer apressadamente, porque eles sairiam na manhã seguinte do Egito em direção a uma terra que manava leite e mel. Lembra-se de uma coisa: a terra, Deus prometeu à nação judaica. O céu é prometido à igreja. Lembra-se que a ervas amargas tipificava o sofrimento do povo no Egito. Quando Jesus partiu o pão e disse: eu estou sofrendo por causa de vocês. O meu corpo será partido, moído por vossos pecados. Então lá no Egito, diz o Senhor para a nação de Israel: por gerações vocês vão celebrar a Páscoa. E cada ano, o pai de família, naquele ano que for celebrar a Páscoa, ele vai reunir os seus filhos que não tiveram lá. Ele vai colocar o cordeiro, vai colocar ervas amargas e vai colocar os pães ázimos. E vai contar a história. Então diz que se o filho perguntar: que culto é esse vosso? Deveria explicar para o filho detalhes. Por isso que é culto solene, porque tinha os elementos que representavam o sofrimento e a libertação. Então tinha que contar a história para os filhos, inculcar nos filhos, para eles nunca esquecer que um dia o Deus Todo-Poderoso livrou a nação de Israel da escravidão. Para não esquecer que durante 40 anos no deserto, o sapato não envelheceu nos pés e nem a roupa no corpo por 40 anos. Imagine bem as moças quando vai no shopping. É que já olhou para mim. Tem uma prateleira cheia de sapato. Alô, mina? Então veja bem, só tem 2 pés. A minha esposa foi: mas para que isso? Olha, eu só tenho um aqui, e um punhado, e vai lá e coloca um e tira outro, e esse não combina com isso, e vai daqui, é sapato e bolsa. É coisa de mulher, não estou condenando não. Tenho dó dos maridos, mas é coisa de mulher. Então, veja bem, essa... Oh meu Deus. Então, tinha que lembrar que não ficou velho o sapato no pé. E adolescente come e cresce muito rápido. E o sapato crescia junto, a roupa crescia junto. Eu acho que é até um ponto de referência. Você conhece a irmã fulano de tal lá, Zípora? Ah, sei, aquela da roupa cor-de-rosa, porque era a mesma.
E aquele irmão lá, aquele que tinha aquela roupa azul, entende? Ou cinza, porque era a mesma roupa, crescia. Não envelhecia. A Bíblia diz assim. Então contaria para os filhos: este é o Deus que provê todas as coisas. Este é o Deus que nos salvou. Não esqueça nunca deste Deus. Então, como que eles não, para não esquecer, tinha esses elementos, que na Páscoa são 3, na ceia são 2. Na Páscoa era cordeiro, pães sem fermento e ervas amargosas. Então tinha que manter a memória, não poderia esquecer. É muito fácil esquecer das coisas. É muito fácil. A gente vai ficando em desuso e vai esquecendo, de repente não lembra mais. Você precisa estar sempre lembrando disso. Então isso é muito importante, a memória. Nos Estados Unidos, na Virgínia, aonde está todo o comando militar da América do Norte. Então lá tem a central do FBI, tem a central do Homeland Security, tudo está lá. O Pentágono está lá. É a maior base naval do mundo. Quando meu filho saiu eu tenho um filho que é paramédico da Marinha, então quando ele saiu, nós fomos lá para ver ele. Nós se perdemos dentro do barco, eu e minha esposa. Um pequeno barco de 4.500 pessoas lá dentro. 60 aviões caça. A altura de um prédio de 20 andares. Então você imagina que esse caiaque é grande. Então nós fomos lá. Então tem um cemitério em Arlington, na Virgínia. E naquele cemitério são sepultados soldados que estiverem em missões especiais. Inclusive também, presidente, lá está o túmulo de John Fitzgerald Kennedy, chamado JFK. JFK. Falei certo? JFK. Em cima do seu túmulo tem uma chama, que ela tem que ficar acesa todo o dia e a noite por gerações. Tem soldados da força especial que cuida daquela chama para não apagar. Ela não apaga com a neve. Se vem muita neve, eles dão um jeito de limpar para não apagar a chama, porque é a memória do presidente Kennedy, para não apagar da nação o que aconteceu com aquele homem. Aquele homem foi assassinado, mas Jesus foi morto. Foi diferente. Então não poderia apagar a memória do Kennedy. Não pode apagar. Voltando para a ceia do Senhor, Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, nós vamos ler a seguinte passagem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que comerdes, beberdes, em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Na primeira Páscoa, o cordeiro pascal foi morto e o sangue dele trouxe proteção. Existe uma letra, está explicando o Dr. Khalil, no Aleph-Bet, que é o alfabeto hebraico, uma letra chamada Resh. Ela tem o desenho de uma porta. E como no hebraico o Aleph, que é a primeira letra, é o número 1 também. E cada letra tem o seu significado. Então esta letra, o Resh, ela tem o significado, a ideia de proteção e segurança.
E ela é exatamente o desenho de um arco de uma porta, da ideia de proteção e segurança. Então vocês veem que no hebraico tem esse significado. Então veja bem, lá eles comeram a primeira Páscoa para depois sair. Jesus comeu a última Páscoa para depois sair e celebrou a primeira ceia. Na primeira Páscoa, o cordeiro era literal, era um antítipo de Cristo. Cristo é o antítipo desse cordeiro. Ele era o cordeiro de Deus. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías disse: como o cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Então Jesus, este cordeiro, e comendo a Páscoa com os discípulos, ele pegou o pão e depois de cear, isso é, depois de comer a refeição da Páscoa, pegou o pão e disse: olha, agora este é meu corpo, que será partido por vós. E deu um pedacinho para cada um. Este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Eu estou deixando a vocês uma herança. É o sangue do Novo Testamento. Porque o testador, ele, antes de morrer, ele faz um documento para as pessoas que ele ama, dizendo: dê essa casa para fulano, 70 vacas para o outro, uma Ferrari para o outro, e por aí vai. Mas só tem valor o testamento se o testador morrer. Então Jesus, ele disse: esse é o sangue do Novo Testamento. É como que você estivesse dizendo o seguinte: está vendo aquela árvore? Está vendo aquelas pedras? Está vendo as estrelas? Está vendo a expansão? Tudo isto foi feito por mim e através da minha pessoa e para mim. Eu herdei tudo isto. E aqueles que me aceitarem e me servirem serão co-herdeiro de Deus juntamente comigo. Foi criado uma cidade no céu para a igreja morar, chamado Nova Jerusalém. As ruas dessa cidade é de ouro transparente. As portas, falei de manhã, é uma pérola só. É muito linda essa cidade, para onde a igreja vai morar. Então tudo isso é de Jesus. Ele está dizendo: este sangue é o Novo Testamento. Quando eu morrer, então vocês terão direito às promessas que estão escritas nesse testamento. Qual é a maior dádiva? É a vida eterna, é a salvação, é ir morar com Ele. Quando deixarmos de existir aqui, nós vamos existir lá. Mas Ele disse: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beber este cálice, lembra-se de que eu morri por vocês. Lembrai da minha morte até que eu venha. Fazei isto em memória de mim. Nós temos dois elementos, que é o pão e o cálice. O pão representa o corpo do Senhor. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Quando Isaías, 700 anos, ele viu Jesus. Primeiro ele vê Jesus no ventre de Maria, podemos entender isto. Ele diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho varão. Aí ele fala: ele será, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, e vai descrevendo quem é Jesus.
Mas depois Isaías começa a ver na sua profecia, porque Isaías era um profeta vidente, ele profetizava o que estava vendo. De repente ele vê aquele moço bonito, que Jesus era bonito. Ele olha na cruz, desfigurado, machucado, seminu, sofrendo as dores que o pecado da humanidade estava caindo sobre ele. Ele disse: quando olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem é que queria um rei todo machucado? Quando escolheram Saul, ele era o belo. Você sabe a diferença de belo e bonito? Quando não sabe? Belo e bonito. Quando não sabe a diferença, levante a mão. Daí eu explico. Então todo mundo sabe a diferença de belo. Então um lá não sabe. Belo tem a ver com a estética. Fino aqui, dessa largura aqui em cima. Bonito, é o cara. Entendeu? Ele é belo. Então ele tem a ver com a estética. Já bonito, a pessoa bonita é o seguinte: ele pode ter alguma parte no corpo que não agrada muito, sabe? Mas às vezes o dente é bonito, o olho é bonito, o sorriso é bonito, o rosto é bonito. Tem gente que não tem nada disso, mas tem. Então você vê, isso é bonito e o belo. Então quando olhou para Jesus, não viu nenhuma beleza nele para que desejássemos como rei. É assim que Isaías viu. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então Jesus disse: quando vocês comerem este pão, lembra-se de uma coisa, que eu morri. Por que é que Jesus morreu? Ele precisava vir aqui? Não. Por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Só haveria uma maneira de salvar a humanidade: se nascesse um homem sem pecado. E é o que era impossível, nascer um homem sem pecado, porque toda a raça humana estava agora contaminada com o pecado dos nossos pais, de Adão. Todos estavam contaminados. Então, como Deus ama o mundo de tal maneira, aquele que diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo é a palavra, essa palavra se fez carne, e veio, e entrou no ventre de Maria, da Virgem Maria. É claro que não tinha cesárea. Então Maria, não adianta dizer que Maria é virgem. Foi virgem para conceber, mas ao dar à luz, rompeu o útero. Então não era mais virgem. Até hoje ensina que é virgem por ele, mas coitado, mas como não tinha cesárea, então vocês entendem. Então Maria, Jesus veio pelo amor. Ele tornou-se carne, um homem como eu e você, cheio de todos os tipos de desejo. Eu duvido que você que é jovem, que está aqui nessa noite, solteiro, 0 quilômetro, que olha para uma moça atraente e você pensa assim: essa moça, eu tinha tanta grama para cortar no jardim da casa, ela daria certinho para cortar o jardim da casa. Nossa, que moça, poderia ajudar a fazer massa para construir prédio. Será que você pensa assim? Jesus também foi tentado nisto. Ele era muito lindo na Galiléia, expliquei isso de manhã, muito bonito. Um garoto, o filho da irmã Maria, era o galã da Galiléia. Diz a Bíblia que em tudo, Hebreus está dizendo isso, em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou, para socorrer os que são tentados. Então quando você for tentado, olha para Jesus e pede socorro. A mensagem do Titanic, SOS, significa em inglês Save our soul. Salve as nossas almas. Nesse caso, salve a minha alma. É para isso que Jesus morreu. Então o inimigo diz: não tem ninguém, todo está contaminado. Então veio o Filho de Deus
nasceu da Virgem Maria, tornou-se homem com todos os desejos de um homem normal, é claro. Não essa turma do PMDB, normal. Ele não pecou. Então, quando você peca, quando o jovem erra, entende? Porque eu entendo, não é fácil. Não é fácil. Olha, é só a graça de Deus. Um dia chegou um moço para mim, e já contei para alguém, quem sabe alguém não entende, não sabe, deixa eu repetir. Ele chegou e: pastor, eu estive no Brasil e eu fiz uma coisa muito errada. Que você fez? Eu tive um caso com uma moça. Falei: com quem? Com uma moça. Parabéns. Estou orgulhoso de você. Rapaz, hora de você funciona. Parabéns. Mas pastor, você fez uma coisa certa, meu filho. Você procurou o sexo oposto. Isso é perfeito. Agradeço a Deus por isso. Pastor, só que na hora errada. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, isso é pecado. Jesus foi tentado fazer isto, mas não cedeu. Sabe por quê? Ele sabia que você, como jovem, homens, casados, ou viúvos, seja como for, sofreria as tentações. Ele disse: eu preciso ajudar, e eu não vou pecar. E não pecou, porque ele era santo. É uma figura da arca da aliança. A arca era de madeira de cetim coberta com ouro. A madeira, a natureza de Cristo. O ouro, a sua divindade. Ele era homem, mas também era Deus. Então, para você ser salvo, não ir para a perdição eterna, você precisa crer que Jesus é o Salvador, e que se você crer nele, receber e confessar os seus pecados, ele vai perdoar os seus pecados, e o sangue de Jesus Cristo vai passar na sua vida e vai dizer: protegido, justificado, limpo. Aleluia. Perdeu a oportunidade para dar um aplauso ao Jesus Cristo. Isto. Amém. Então, quando o inimigo olha e diz para você, e diz: olha, aquele, mas quando ele olha direito, ele vê que tem um sangue de Cristo na porta. Se nós somos casas espirituais, existe a porta de entrada. Aqui ele vê o sangue de Cristo, então ele não pode fazer nada. Mas eu não entendo, esse camarada era um grande homem na minha mão. Ele fazia, olha, de crack era cafezinho pequeno, um chazinho. Mas agora ele está adorando Jesus. Mas como pode? Olha o sangue na vida dele. O sangue que justifica, que limpa o pecado. Então Jesus tornou-se homem para socorrer a gente. Então, quando você se você crê que Deus existe, e que Jesus existe, e que os anjos existem, e que Jesus nasceu de uma mulher, então isso é bom, isso justifica no seu coração. Com o coração se crê para a justiça, mas enquanto você não verbalizar, com a boca se faz confissão para a salvação. Enquanto você não fizer isto, você pode pertencer à Igreja do Avivamento Bíblico, pastorada pelo Dr. Calil, ou à Assembleia de Deus, ou à PIB, ou à Igreja Mundial, que é só no Brasil, não sei porque é mundial, mas está lá, entende? Então você pode pertencer a ela, mas se não confessar Jesus, meu bem, você não é salvo. É com a boca que se faz confissão: Jesus, eu sei que eu sou pecador. Agora dê nome aos bois. Quando você está sozinho, disse Jesus, porque ele sabe o que você fez. Sabe aquilo que eu fiz, aquilo assim, 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 pois é, me perdoa por aquilo, e por aquilo, e por aquilo. Aí o Davi perdeu a contagem. Senhor, se tem algum que são ocultos que eu não me lembro, expurga-me dele também. Me perdoa. Você sabia que maus pensamentos e palavras obscenas vêm de um coração contaminado? Um
dia falaram para Jesus: os teus discípulos não lavam a mão quando comem. Ele disse: mas não tem problema, porque o que entra pela boca não contamina, só o que sai. Porque o que entra pela boca vai para o estômago, e o que entra e o que sai do coração: maus pensamentos, adultério, fornicação, roubo, inveja e outras coisas mais. Isto sai do coração e contamina o homem. Então, faça um exame se você não está contaminado. Se estiver, disse Jesus: sabe aquilo que eu fiz? Assim, 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 me perdoa. Até o Mário Bergoglio vai ter que pedir perdão, porque ele, numa missa em Roma, ele falou um palavrão e disse: ups, ele confundiu a palavra italiana e falou um palavrão. Saiu isso no jornal do mundo todo. A sua santidade acabou de pecar. Então, às vezes nós pronunciamos palavras que entristecem o Senhor. Olha, se tem um que tem mais defeito aqui nessa reunião, sou eu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Faz 37 anos que eu sirvo ao Senhor, 33 anos de casado, pai de 3 filhos e avô de um neto. Nunca minha esposa, nem os meus filhos me ouviram pronunciar uma palavra obscena. Sabe por quê? Porque essa boca, essa língua, esses lábios, o som dessa garganta é para sair coisa boa, para abençoar a sua vida. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E nesta noite você vai lembrar, ao pegar o pão, você vai lembrar que ele morreu, o testador morreu e está deixando uma grande herança. Mas a herança é somente para os filhos. Para se tornar filhos, tem que vir a Cristo, confessar, e então Deus coloca na família. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus, ao saber o que crer no seu nome. Então faça isso em memória dele. Todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, lembrai da minha morte, até que eu venha. Você sabia que Jesus Cristo, quando ficou 40 dias depois de ressuscitado, ele subiu ao céu, e ele está lá sentado à destra de Deus, e os anjos apareceram dizendo: assim como o viste subir, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja, e nós sabemos que isto está prestes a acontecer. Ele voltará para buscar a sua igreja. Anunciai a minha morte até que eu venha. Há muitas pessoas que não entendem o que é arrebatamento e não entendem o que é volta de Cristo. Uma coisa está distante da outra 7 anos, a partir do momento que acontece. O arrebatamento se dará a qualquer momento, quando a trombeta de Deus soar. A Bíblia diz que Jesus descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E quem morreu em Cristo, na esperança, o corpo dele vai estar ali na sepultura ou no mar. Quem sabe algum do avião da Malásia, que até agora não acharam, né? Acharam outro planeta, mas o avião não acha. Não sei, tem uma coisa errada aí. Mas não é o assunto hoje. Quem sabe tinha algum cristão. E por aí vai. Mas quando a trombeta soar, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, diz que Deus tornará a trazer com ele aqueles que morreram em Cristo. A alma dos santos e o espírito estão em algum lugar de descanso chamado paraíso. Eu não sei onde que é o paraíso, mas está em algum lugar. As almas dos que morreram sem Cristo estão em algum lugar de tormento, aguardando o julgamento, porque Deus é justo. Se vai julgar nós para entrar na eternidade, então ele deve julgar também, vai julgar também com justiça os perdidos. Então veja bem, e o importante de tudo isto, que você vai ressuscitar com o corpinho que você tem, do jeito que você é, com seus traços fisionômicos, a sua altura, com a sua beleza. É claro que se tem alguém que já está com idade avançada, é claro que o corpo vai ser renovado.
entende. Então não preciso fazer uma economia para visitar o Pitangui, que vai ser um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Engraçado que a Bíblia diz que no céu não entra carne e sangue, mas entra carne e osso. Dá para entender isto? Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, que ele chegou lá no cenáculo, eles levaram um susto. Aí eu não sei se tinha alguém que falou assim: ô minha Nossa Senhora, quem que é? Não sei se tinha alguém que falou assim, mas se assustaram. Jesus disse: calma, sou eu. Não, calma, sou eu. Jesus disse: espera um pouquinho, gente, vem cá. Olha aqui, tem uma coisa de comer aí? Tem um resto de peixe aqui, mas tá frio, não tem problema, eu como. Daqui, não, sou eu. O espírito não come, tá vendo? Sou eu. Você não vê que eu tenho carne e osso? Não está assim na Bíblia? Eu tenho carne e osso. Olha aqui o sinal dos cravos, olha aqui. Aí o primo Tomé não estava lá. Não, vocês estão... Não acredito. Não, você vai ver. Não, mas... rapaz, não acredito. 8 dias depois, uma semana depois, Jesus aparece novamente e diz: Tomé, vem cá. Coloca a sua mão no meu lado esquerdo, Tomé. Aqui, tá vendo? Olha aqui o sinal dos cravos, Tomé. Senhor, eu creio. Tomé, só porque você me viu, você creu? Seja crente, rapaz, não seja incrédulo. Esse Jesus está com este corpo lá em cima. Não está faltando nem um pedacinho, exceto os sinais dos cravos. Zacarias disse que quando ele voltar para os judeus, vão perguntar: que sinais são essas na tua mão? Que feridas são essas? Foi vocês que fizeram, meus amigos que fizeram isto. Então ele tem um corpo. Ele está assentado. O Espírito não senta, gente. Ele está sentado à destra de Deus. Deus é Espírito em um contexto, mas Deus tem um corpo, porque diz que a mão dele não está encolhida. Ele tem orelha, porque o ouvido dele não está gravado. Ele tem pé, porque lá em Êxodo 24, eles comeram, antes de subir para o monte, eles comeram uma refeição na presença de Deus, viram os seus pés, debaixo era como um mar de safira, e eles comeram na presença de Deus. Moisés: Senhor, eu quero te ver, mostra a tua glória. Esconda na rocha, Moisés. Em Horebe tem uma fenda, entra naquela rocha, e eu vou passar e tu me verás pelas costas. Então Deus tem corpo, que tem costa. E essa rocha é Cristo. Paulo diz que nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. É um sanduíche espiritual. Estamos protegidos. Então este corpo que está aqui, de Mário Miranda, 57 anos, 180 libras, vai ressuscitar com esses traços fisionômicos. Cara, que vai ser novo, mas vai ser zero. A minha esposa, se estiver ido, então vai ressuscitar. Se não tiver, vai ser transformado. Imagina o seu corpo ser transformado. Eu estava na casa da minha filha e demorei a dormir, levantei, orei e dormi. Quando eu dormi, eu tive um sonho que estava sendo arrebatado. Você viu aquela propaganda dos adventistas, que é muito bonita, que tem assim as pessoas com os braços levantados, está subindo assim. Já viu? Quantos já viram? Eu estava sonhando que eu estava correndo, disse: meu Deus, um arrebatamento. Estava subindo, a hora que eu decolei, a minha filha: pai, na hora de levar o Nico na escola. Eu disse: minha filha, eu estava sendo arrebatado agora. Pois é, pai. Nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Depois, então, que aconteceu o arrebatamento, depois é que Cristo virá em glória e todo olho verá. Mas deixa isso para uma outra ocasião. Veja bem: fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Lembra-se de uma coisa: não apague da sua memória a morte de Jesus Cristo. Não apague da sua memória a redenção pelo sangue. Não apague da sua memória a esperança da sua volta. Não apague da sua memória, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então nós iremos participar da ceia. Mas para quem é a ceia? É para quem é salvo em Jesus Cristo. A ceia dele não é minha e não é do pastor.
Essa é a razão que o diácono não pode negar a ceia. Mas tenha uma coisa em mente: não participe do pão e do cálice se você não estiver dignamente para isto. Não pode participar de qualquer maneira, porque isso lembra um sacrifício santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então nós ouvimos nesta noite que não devemos apagar da nossa memória a morte de Jesus Cristo. Então quem participa do corpo e participa do cálice estará dizendo publicamente: eu estou bem e eu estou aguardando o Senhor Jesus Cristo. Porém, se alguém nesta noite que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, lembre-se que eu disse, não importa a denominação que você pertence, enquanto você não confessar, você não é salvo. Então, se você confessar, então você está salvo por Jesus Cristo. Então, se alguém nessa noite que ainda não fez esta confissão, eu te aconselho a fazer nesta noite. Jesus, eu te aceito como meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no teu livro. Então Ele fará isso e você será salvo. Há porventura alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador? É meu dever fazer este convite, é meu dever te falar isso. Alguém? Todos aqui já confessaram Jesus como Salvador? Se a trombeta soar, você tem certeza que você vai subir? Amém? Todos estão bem? Ninguém aqui vai me condenar diante de Deus dizendo que eu não avisei? Então, amém. Amém. Então, nós iremos orar. Podemos orar, pastor? Coloque-se em pé, por favor, aqueles que podem colocar-se em pé. Este é o momento que você abrirá o seu coração. Dizer: Senhor, que oportunidade tão maravilhosa que eu vou participar da sua mesa. Nós vamos acercar, essa é a mesa do Senhor. Eu lembro de quanto o Senhor sofreu por causa dos meus pecados. Senhor, perdoa os pecados que eu tenho praticado hoje. Lava-me no teu sangue. Vocês sabiam que cada manhã que você desperta é um dia que Deus te dá para você viver nele? E quando chegar o final da tarde, faça um balanço se as tuas atitudes, se os teus atos agradaram o Senhor. Então entregue o dia e agradeça e receba a noite como bênção na sua vida. Então agora faça um balanço. Então você irá participar, nós vamos orar. Se alguém nesta noite enfermo, se alguém nesta noite buscando o batismo com o Espírito Santo, se alguém nesta noite esperando a salvação de um familiar, enquanto você participar do pão e beber deste cálice, crendo que o Senhor Jesus é capaz para fazer muito mais além do que você pede ou de que você pensa, a sua família será salva. Se você está com dor nesta noite, enquanto você participar do pão e beber do cálice, se você crê, a sua dor irá embora. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço, Pai Celestial, neste momento, leva o teu pensamento ao trono da graça. Eu oro, Senhor amado, por todos nós que estamos aqui. O Senhor achou prazer no nosso dia? Alguma coisa que eu fiz que não te agradou, Senhor? Perdoa-me. Lava-me no sangue de Jesus. Eu creio que os meus irmãos e as minhas irmãs, os jovens também, estão fazendo a mesma coisa, Senhor.
esta mesa que está posta com os dois elementos, o pão e o sangue, que representa a sua morte na cruz do Calvário, e representa também a nossa salvação e a esperança da sua volta. Senhor, nós iremos participar dela com alegria. Que hoje seja, Senhor amado, uma reunião especial. Que alguém possa ser curado, Senhor amado, pelo poder do Teu nome. Que alguém possa ser restaurado, a sua fé ser restaurada ao participar da ceia do Senhor nesta noite. Que a nossa maneira de ver as coisas em relação ao mundo espiritual também possa ser mudado nesta noite. Querido Deus, Jesus está sentado à sua direita, mas o Teu Espírito Santo está conosco. Espírito Santo, se Tu queres, Tu pode assoprar em cada vida agora o Teu sopro, que dará paz, que trará, Senhor amado, cura nas emoções. Espírito Santo, ajude-nos nesta noite. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Deus,